Bíblia em Mateus, capítulo 12, verso 24. Tá travando. Não se preocupe, não. Tá caminhando. Mateus, capítulo 12, diz assim: Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsar Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa, então, vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. São palavras do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que falou isso. Deixou preciosos ensinos sobre libertação e sobre a nossa casa. Primeiro ele falou sobre o reino das trevas de Satanás. E quando ele disse o que eu vou falar aqui, ficou um ensino para nós. Ele diz: todo reino dividido contra si mesmo é destruído, devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não fica em pé. Isso quer dizer o quê? Que a sua casa, se ela estiver dividida, ela vai cair. O diabo, ele trabalha para derrubar a união, porque na união nós somos mais fortes. O reino do céu é composto por pessoas. E se essas pessoas estão unidas, vai longe. Mas o diabo, ele trabalha para dividir. Ou a esposa contra o esposo, o filho contra o pai, a filha contra a mãe. E Jesus ensinou isso aqui falando do reino das trevas, dizendo assim: se o diabo, né, Beelzebul, se expulsar o demônio por Beelzebul, como se o diabo vai dividir o próprio reino? Nem o diabo faz isso, porque o diabo é inteligente. É burrice ter uma casa dividida. É burrice entrar em divisão dentro da sua própria casa, com os seus familiares. Muitas vezes eu digo que é melhor ter paz do que razão. Muitas vezes o orgulho, para ter razão, a última palavra é minha, isso traz uma confusão, uma divisão. O diabo não está nem aí se você tem razão. Ele quer que você perca a paz, que a sua casa divide. Nesse ensinamento, eu aprendo que nós não lutamos contra pessoas. A esposa não luta contra o marido quando há uma divergência. Nem o filho contra o pai quando o pai é severo. Mas nós lutamos contra demônios nas regiões celestiais. E as pessoas se enganam quando começam a lutar uma contra as outras. Não foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Aqui, claramente, ele diz que tem dois reinos. O reino das trevas, dos demônios, e o reino de Deus. O reino de Deus. E esses dois reinos é como se eles lutassem. Isso dentro de você, isso na nossa casa. Então, a casa que está dividida, ela não fica de pé. Então, nós temos que entender que não lutamos contra pessoas, mas contra demônios, que agem através de pessoas, que agem falando mal, que agem com grosseria, que agem denigrindo a imagem, que agem com orgulho, né? Então, nós lutamos contra demônios. E o Senhor Jesus falou aqui que ele expulsa
os demônios pelo Espírito Santo de Deus, ou pelo dedo de Deus. Vou dizer para vocês, a Bíblia diz que o diabo tem poder. Acredite se quiser. Muitos pensam que o diabo não é nada, que o diabo não tem poder. O diabo tem poder. Mas todo o poder é do Senhor Jesus. O nome de Jesus é o nome mais forte. Então, peraí. O diabo tem poder? Tem. Para roubar, para matar e para destruir. O Senhor Jesus fala aqui do diabo sendo um homem valente. E esse homem valente, ele entra na casa da pessoa, né? Ele furta os bens dessa pessoa. Na outra versão, Lucas, no outro evangelho, fala assim, que o homem valente entra, toma a armadura daquele que confiava na sua armadura e furta sua casa, rouba a sua casa. E o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que o diabo é valente e que você é uma casa. Você é uma casa espiritual. E muitos demônios têm invadido e fazendo de pessoas morada de demônios. Você é uma casa e o mundo é uma casa. O diabo se apossa dessa casa. E ele entra, ele rouba, ele furta, porque ele é ladrão. E o que ele rouba? Ele rouba os bens. Ele tem como bem a sua alegria. Ele tira a sua alegria. Ele rouba a sua saúde. Ele rouba a sua prosperidade. Ele rouba a sua alegria de viver. É isso que ele rouba. Ele rouba sonhos. Ele se alimenta da sua tristeza, da sua angústia, do seu desespero, dos seus sentimentos. Então, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E ele tem entrado e saqueado muitas casas. Mas como isso acontece? Né? É isso que nós temos que descobrir como ele trabalha, que artimanha é essa. E tentar minar isso. O diabo ele trabalha com uma fé indefinida. O diabo ele trabalha muito na dúvida. A dúvida é um dos principais motivos de pessoas e casas, famílias serem devastadas. Por quê, pessoas? Porque a dúvida, ela é a porta de entrada de muitos pecados. A dúvida, eu vou dizer que é a fé do diabo. E nós temos fé, a nossa fé é crer em Jesus. E a dúvida, ela tem destruído muitas pessoas, muitas pessoas. Eu vou falar como o diabo trabalha, como ele é astuto, para você poder vigiar e fechar a porta da sua casa. Um ladrão, quando ele vai roubar uma casa, um ladrão, vamos dizer que esse ladrão é o diabo. Ele vai pacientemente observar essa casa. Ele vai observar horário de entrada dos moradores, horário de saída. Ele vai observar se deixa o portão aberto, se não deixa o portão aberto. Ele vai observar se é fácil acesso pelo muro ou não, se a rua é movimentada, se não é, qual é o horário de movimento. O diabo, ele tem tempo, ele tem eternidade, porque ele já está condenado. Então, ele não vai fazer nada de improviso, não, ele não é amador. Ele vai fazer estrategicamente e ele vai dar um tiro certeiro. Ele não vai tentar, ele vai entrar. Então, peraí, o diabo ele vai observar a casa, o horário, vai olhar você. Isso. Se ele não encontrar portão aberto, porta aberta, pegar uma pessoa vigilante e uma pessoa que olha para os lados, olhando, vigiando todo o tempo e fechando as portas, as brechas, ele não vai encontrar espaço. Ele vai procurar outra vítima. É assim que o ladrão faz. Mas se ele acha uma porta aberta, um descuido, ele vai entrar. Ele vai marcar o tempo, o horário, e no momento certo ele vai agir. Qual é o momento certo para o diabo agir? No momento da sua fraqueza.
No momento que uma porta foi aberta, no momento que você não estava em vigilância, no momento que você não estava em oração, no momento que você esqueceu de ouvir a palavra, no momento que você trocou o culto por um filme, no momento que você não vigiou e não orou, estava desatento, lá veio ele e a fraqueza bateu e você não teve o que fazer, a porta estava aberta. O diabo entrou, roubou, matou, destruiu. E diz a palavra que o ladrão, que é muito valente, que é o diabo, ele entra na casa, ele amarra as pessoas, né? Normalmente põe num canto fechado, num banheiro, numa salinha pequena, fecha tudo. Ali a casa está vazia. E ele vai e rouba tudo que é de valor. Tudo aquilo que é de valor para ele rouba. Então, o diabo, ele entra, ele amarra a pessoa, ele paralisa a vida da pessoa. Não consegue se levantar pela fé. Normalmente vem um super-herói, em nome de Jesus, e desamarra. Vem alguém nessa casa e desata esses nós e ajuda essa pessoa a ter liberdade de novo. Né? E o ladrão, ele entra assim. E ele paralisa a pessoa, ele cega, ele amordaça a pessoa, e a pessoa não consegue enxergar direito, ela fica cega no entendimento dela, ela paralisa a vida dela, ela é roubada muitas vezes a alegria, mas outras vezes é roubado também a sanidade mental. Tem uns que ficam à beira da loucura, com depressão, ficam fechados num quarto escuro, não tem vontade de fazer nada, não sai de casa, perde a cor. A vida fica preto e branco, não tem ânimo. E é real, aí quando fala assim, eu não consigo sair do quarto, eu não tenho força para limpar a casa, eu não consigo andar, é verdade. Tira a força da pessoa. É assim que acontece. Mas por que acontece isso? Porque no mundo nós temos duas escolhas, são dois reinos. Nós temos que estar bem definido se eu sou do Senhor Jesus, do reino de Deus, ou se eu escolho o mundo, que o mundo é a casa do maligno, eu disse aqui. E as pessoas têm uma fé indefinida. Como assim? Fé indefinida. Eu quero Jesus como um remédio, não como o meu Senhor. Eu quero Jesus para acrescentar na minha vida, porque é uma bênção, mas eu não quero me submeter a Jesus. E Jesus não é para ser acrescentado. Jesus é para você submeter a sua vida a Ele. E quando não tem essa submissão ao Senhor Jesus, é aí que o diabo entra e brinca. Porque para amarrar esse valente e derrubar esse demônio, tem que ser alguém maior e mais forte que ele. Quem? Jesus. Claro, o Senhor Jesus. O reino superior das trevas não é o nosso reino humano, mas o reino de Deus. É Jesus que vai fazer tudo isso. Mas muitas pessoas querem ficar com Jesus, querem Jesus por um momento, uma noite nada mais na igreja. Aí está o problema. Jesus tem que habitar na sua casa, na sua vida. O Senhor Jesus não é um rapaz para um momento. Ele é para uma vida. Ele é para a eternidade. Ele é para a eternidade. E mais uma coisa, o diabo não respeita título eclesiástico, não. Está pensando que é presbítero, bispo, apóstolo, pastora, diaconisa, ancião? O diabo não respeita título. O diabo respeita uma vida de santidade assim. O diabo sabe quem eu sou em todos os lugares da minha vida. Só o diabo e Deus sabe quem eu sou. No meu íntimo, no meu particular. E é quem eu sou no meu íntimo e no meu particular é que faz a diferença. Não é um título eclesiástico, muito menos do que eu falo, mas no meu relacionamento com Deus
É isso que vem o poder e a autoridade através do nome mais forte, que é o nome do Senhor Jesus. E é essa vida que você precisa ter. Uma vida de poder, uma vida que fecha as portas, desamarra todas as pessoas e manda o diabo embora, com o rabinho entre as pernas. Mas só faz isso quem vai em nome de Jesus. Mas quem tem uma vida com Jesus. Quem tem uma aliança com Jesus. Quem pratica a palavra do Senhor Jesus. Quem vive nos passos de Jesus. Não quem tem ele só como uma bênção, ou por um momento na igreja. Você precisa do Senhor Jesus na sua casa. Porque é ele que vai mudar essa história, é ele que vai pôr esse valente que se alojou aí para fora. Né? E o que eu preciso fazer? Você precisa definir a sua fé. Você precisa saber o que você quer. Porque eu quero Jesus, mas eu quero o mundo. Eu quero Jesus, mas eu sou dona da minha vida. Eu quero Jesus, mas eu prefiro o meu pecadinho de estimação. Eu quero Jesus, mas tem que ser do meu jeito. Não. Ou você é da fé, ou você é do mundo. Ou você tem uma fé bem definida no Senhor Jesus, ou você não é dele, porque assim, não quer dizer que eu vou entrar num avião, que eu sei que eu sou piloto. Não quer dizer que eu vou à igreja, que eu sou salvo. Não quer dizer que eu vou à igreja, que eu tenho todo o poder e autoridade. Não. Todo o poder e autoridade do Senhor Jesus é dado para aquele que tem o Espírito de Cristo. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Esse sim submete o valente. Esse sim manda o diabo embora. Esse sim é luz para dissipar as trevas. E você precisa ter o Espírito Santo. Por isso você precisa escolher. Olha o que Jesus falou aqui, no Mateus 12:30. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O Senhor Jesus que disse isso. Quer dizer o quê? Que não tem meio cristão. Ou você é de Jesus, ou você é do mundo, do diabo. O mundo é a casa do diabo. Eu falei para vocês aqui no início. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não adianta falar que eu estou ouvindo uma palavra, eu já aceitei Jesus, mas vive a vida do jeito que você quer. Ou você é a luz ou você é trevas. Ou você escolhe a vida ou você escolhe a morte. Ou você escolhe o bem ou você escolhe o mal. Não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem meia posição. Não existe mulher meia grávida, nascer meio bebê. Ou é santo ou é profano. Ou é para bênção ou é para maldição. Ou é para justificação ou é para condenação eterna. Então, o problema é que as pessoas não definem a fé. Como assim? Eu tenho uma fé que move montanha, uma fé que está acima de tudo, uma fé para gerar milagres. E se o milagre não vier, a minha fé é a mesma. Porque eu não sou movida por milagres. Eu sou movida pela minha fé. Porque se o milagre não vem, não vou mais. Porque se eu não for do meu jeito, o milagre, ele vai acontecer e ele acontece. E se ele não acontecer, o Senhor está testando a minha fé? Pode ser. O que não é permissão de Deus, é o próprio Deus vendo até onde você vai com a sua fé. Isso quer dizer que a condição, a situação não determina a fé que eu tenho em Deus. A fé que eu tenho em Deus é acima de tudo, é acima de qualquer coisa. Vai ser no último minuto, no último segundo, não tem problema. A minha fé fala que vai acontecer, que a palavra de Deus é viva. Eu não sou uma religiosa, você não pode ser religioso, ficar aí orando o Salmo 91 o tempo todo, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 amarelando, falar aí o versículo bíblico, não é versículo bíblico, se ele não for vivido e praticado, ele é nulo. O diabo não tem medo de versículo bíblico. Não, não. O diabo não tem medo do Salmo 91. Ele tem medo
de uma vida obediente a Deus. Ele tem, sim, medo de quem cheira ovelha. Ele tem medo de quem cheira Jesus Cristo. Certa vez, os filhos de um certo sacerdote fez expulsar um demônio, fala lá, acho que em Atos. E falou assim, demônio, eu te conjuro, sai dele agora em nome de Paulo, em nome de Jesus, aquele que Paulo prega. O demônio olhou assim e falou assim, Paulo, eu sei quem é, Jesus também, mas quem são vocês? É como falasse assim, você não é como Paulo, você não tem a vida de Paulo, vocês não se parecem com o Senhor Jesus. Não adianta eu entregar um dipirona para vocês, para aliviar a sua dor, e não resolver o seu problema. Jesus não é um dipirona. Às vezes a oração pode ser um dipirona, mas se a porta estiver aberta, o valente vai voltar. Ele volta com 7 piores ainda. Ele sai com a oração, com dipirona, porque é só sintomático, não é na causa, e volta. Aí ele fala assim, vou voltar para minha casa, da onde eu saí, e vai achar ela varrida, limpa, adornada, e traz mais 7 junto com ele. É assim que Jesus continua ainda dizendo sobre libertação. Isso quer dizer o quê? Quem é inteligente aceita Jesus e se esforça para andar no caminho e praticar a palavra. Quem não é inteligente vive 6 horas por mim. O quê? Mas não temos que orar uns pelos outros? Sim, devemos e temos que orar, sim. Mas vai chegar um tempo que o valente vai estar lá e você vai estar sozinho. E vai ter que ser a sua oração. Vai ter que ser você e Deus. Muitas vezes fica só a gente e Deus. E é nessa hora que é a hora de enfrentar as maiores guerras. E é nessa hora que o Senhor Jesus quer ter uma vida e um relacionamento com você. Não é o que você fala, é quem você é. Quer dizer o quê? Se você tiver vida com Deus, você expulsa demônio até sem palavras. Sem palavras, sem palavras. Porque o nome de Jesus, ele é pronunciado e todo joelho se dobra. Mas uma vida com Cristo. Quem tem essa vida com Cristo submete o inferno. Você vai andar e onde você andar, os demônios vão se prostrar ante a luz que tem em você. Que luz é essa? A luz do que brilha no Senhor Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. E não existe outra receita. A sua fé tem que ser firme. Não é uma fé vacilante, uma fé de ora quero, ora não quero. Ora vou, ora não vou. Bons tempos, pior ainda, porque sabia que as pessoas mais abençoadas são as que mais somem na casa do Senhor? As que mais saem da fé é as que são mais abençoadas? Por quê? Porque não precisam, porque enquanto precisam, estão na fé. Essa é uma fé que não é firmada na rocha. É uma fé firmada na areia. Uma casa firmada na areia. E a casa, quando está firmada na areia, pode pegar as bênçãos e colocar em cima da areia. Se não tiver o fundamento, que é a pedra fundamental da esquina, que é a nossa rocha, o Senhor Jesus, vai cair a casa. Vai vir vento, vai vir tempestade, e vai soprar, e vai ser grande a ruína e a queda dessa casa. Mas, quando a pessoa ela tem disposição para crer, em tempo e fora de tempo, e ela põe a sua casa na rocha, pode vir vento, tempestade, pode vir o que for, ela não vai cair porque ela está bem firmada aqui dentro. Ela tem uma fé definida.
E não importa o que foi no seu passado. Porque uma fé bem firmada salva você e a sua casa. A palavra do Senhor diz assim, né? Que uma prostituta chamada Raabe, ela creu e salvou ela e a casa dela. Era uma prostituta, vivia em cima do muro, das muralhas de Jericó, mas teve uma chance de escolher o Deus de Israel. Hoje, se fosse falar, teria a chance de escolher Jesus como você está tendo. E ela falou, não só eu, mas meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. E a pessoa disse, tudo que você tem também vai ser salvo. E ela salvou. A salvação, ela é individual. A Bíblia nos fala isso, que cada um vai aparecer ante ao tribunal de Cristo para prestar conta de si mesmo. Mas a minha fé pode salvar. Porque a fé não tem limite. A fé não tem limite. Quem te pôs limite? Pensa comigo, pensa comigo. Pensa comigo. Se eu tenho essa fé, e a palavra do Senhor diz que Jesus estaria comigo até o final do mundo, até a consumação dos séculos. Se eu tenho essa fé em Jesus, Jesus está comigo. E todo aquele que tem o Espírito dele, ele dá todo o poder e autoridade no céu e na terra, como foi conferido ao Senhor Jesus, isso está conferido a nós. Por que não venceu? Por que está dando errado? Tem uma fé vacilante aí? Tem alguma coisa aí que está vacilando, está indo e vindo? O que está faltando muitas vezes é uma fé definida. É uma vida com Cristo. É uma vida em atitudes, não em palavras somente, mas precisa de uma vida com Cristo. Uma vida na palavra de Deus. Mas e como ter uma vida na palavra de Deus se nem a palavra lê? Como ter uma vida com Cristo se nem falar com Ele fala? Nós todos temos 24 horas do dia, todos nós, todos, sem exceção. E o que são 15 minutos do seu tempo? 5 minutos para você louvar um louvor a Deus, 5 minutos para você orar a Deus, 5 minutos para você ler uma pequena parte da palavra de Deus. Isso é o suficiente para te deixar de pé. Isso é o suficiente para você ter um relacionamento com Deus. Isso é o suficiente para você pôr a sua casa na rocha todos os dias. Mas, se você é ouvinte esquecido da palavra de Deus, você está se enganando com falsos discursos. A tua casa não permanecerá de pé. Porque é o Senhor Jesus que mantém a casa de pé. É o Senhor Jesus que faz todas as coisas. E é nele que nós temos crido. Vou dizer como o Jó disse. Eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará na terra. Podem levar tudo, mas ninguém leva a fé. Ninguém pode levar o que tem dentro. Pode levar qualquer coisa, a fé não leva. E se tudo que te resta é a fé, você tem tudo para vencer. Você tem tudo para vencer. Porque é uma questão de fé. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão. E eu decidi morar no céu, pôr a minha casa na rocha. Eu decidi que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu afirmo mais uma decisão, que eu vou perseverar até o fim. Não importa as circunstâncias, eu não mudo de opinião, de ideia, conforme é a circunstância. E eu decidi, escolhi Jesus. E se você tem essa fé bem definida para escolher o Senhor Jesus, vai ser salvo você e sua casa. E eu vou dizer ainda, é chegado a vocês o reino de Deus. É chegado a vocês o reino de Deus. O reino dos céus. Jesus veio para expulsar demônio. Jesus veio para anunciar que é chegado o reino de Deus. Expulsar demônio fez parte. Milagre fez parte. Ressuscitar o morto fez parte. Transformar a sua vida faz parte. Mas ele veio para trazer o reino dos céus. Ele veio para perdoar os teus pecados, para livrar você da morte e do inferno. É nele que você encontra perdão dos teus pecados.
É nele que você encontra a justificação. Não é porque você merece, porque você é bonito, você é bonita, não. É porque ele te ama sem pedir nada em troca, de graça. E ele morreu para você ter direito à vida eterna, perdão pelos teus pecados. E que todas as demais coisas, a sua vida de qualidade, a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade, a sua alegria, que você tem em abundância. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma os escombros, as cinzas que virou a sua vida, de novo, numa casa abençoada, uma casa de paz. Ele transforma tudo, mas existe um preço, uma decisão: escolher o Senhor Jesus, escolher a Ele. A guerra exige sacrifício. Nós vivemos numa guerra, a vida é uma guerra, e esse sacrifício precisa ser feito. Eu preciso escolher Jesus, eu preciso ir para a guerra, eu preciso ir para a batalha. Eu preciso ganhar por violência, é por força. Ninguém vence uma guerra sem um arranhão. Ninguém vence uma guerra sem uma marca, sem uma cicatriz. Mas a vitória, como está escrito, é nossa. Somos mais que vencedores. Então, antes de você entrar na guerra, a vitória já é sua. Porque o diabo, ele tem poder, mas todo poderoso é o Senhor Jesus. Eu escolhi o lado do Senhor Jesus. Você precisa escolher o lado do Senhor Jesus. Não só como seu Salvador, mas como seu Senhor. Como Salvador, é fácil receber a nossa salvação, o nosso perdão pelos pecados, um amor incondicional. É fácil receber a justificação. É fácil ser limpo de toda a sujeira e imundícia e receber uma vida nova através de Jesus. Mas ter Ele como Senhor, se submeter à vontade dEle. Se Ele é Senhor, aonde está a obediência? Se Ele é Senhor, onde está a servidão? É essa parte que não podemos esquecer. Jesus não é um Senhor mau, e nem que quer o nosso mal, mas a palavra do Senhor diz assim, em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que vos dar o fim que esperais. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor Jesus, como seu Senhor, tem pensamentos de paz. O fim que você espera, que é a alegria, a paz, a prosperidade, a união, o amor sobre a sua vida, a novidade de vida, para a sua casa, para a sua família. O Senhor quer fazer isso por você. É o que está escrito aqui. Isso aqui é a verdade. Faz isso acontecer na sua casa. Ainda diz assim no versículo 12, então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, peraí, eu tenho que invocar o Senhor Jesus, eu tenho que ir, eu tenho que orar para Ele me ouvir. Isso. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então, quando você ora, você busca, você pede, você bate, você encontra, se abre e o Senhor se revela a você. Quando você busca de todo o seu coração, com toda a sua sinceridade, com toda a sua verdade. Quando nós deixamos a nossa verdade. Porque muitas vezes nós falamos para o Senhor que tem que ser com a nossa verdade. Enquanto você tiver uma verdade, a verdade de Deus, a palavra, nunca será a sua verdade. Nós temos que abandonar o nosso eu, as nossas verdades, nossas convicções e nos submeter. Submeter, se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Submeter a palavra de Deus e ao Senhor. A palavra do Senhor fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus,
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Submeta a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. E o diabo vai fugir da sua casa, vai fugir da sua família, vai fugir da sua vida. O segredo é uma fé em Jesus e praticar a palavra de Deus.